O cachorro passou a noite inteira encarando a árvore no quintal, imóvel, o olhar fixo como se vigiasse algo que ninguém mais podia ver. No início, Lucas pensou que fosse apenas um animal selvagem rondando, mas, quando decidiu investigar, encontrou algo enterrado que fez tudo mudar e percebeu que talvez nunca tivesse conhecido de verdade o próprio avô e que alguns segredos deveriam ter permanecido para sempre escondidos. O sol já havia se escondido atrás das casas e a luz do fim de tarde espalhava tons alaranjados e sombras alongadas pelo quintal. Rocco, o pastor belga de Lucas, estava imóvel a poucos metros do velho Jequitibá, uma árvore imensa que, segundo o avô, já ultrapassara um século de vida. Mas o cão não estava apenas olhando. Rosnava baixo, com o pelo do pescoço eriçado, as patas raspando a terra como se preparasse para cavar até o inferno, se fosse preciso. Lucas chamou o nome dele, mas Rocco não reagiu. Era como se não ouvisse nada. Na família, aquela árvore sempre fora território proibido. Não se toca, não se chega perto, o avô repetia, sem nunca explicar o motivo. Agora, com o velho já enterrado e o quintal entregue ao silêncio, a proibição parecia ainda mais estranha. Talvez fosse a hora de descobrir. Foi então que Helena, tia de Lucas, apareceu pelo portão lateral, carregando uma sacola com pães e café. Ele ainda lembra do que seu avô dizia dessa árvore, não é? Comentou, percebendo onde o sobrinho mantinha os olhos. Lucas assentiu, mas apontou para Rocco. Acho que ele não está disposto a seguir a tradição. Helena sorriu, mas a expressão logo se desfez. Seu avô sempre dizia que aqui não era lugar para curiosos, que quem mexesse demais se arrependeria. Enquanto ela falava, Rocco soltou um latido curto, depois outro, mais alto, mais urgente, e começou a cavar com força. O buraco que Rocco começara na base do Jequitibá não passava de alguns centímetros, mas a forma como ele atacava a terra, focado, obcecado, parecia um alerta silencioso. Lucas se ajoelhou ao lado dele e tentou puxá-lo pela coleira, mas o cão apenas recuou um passo, rosnando baixo como se dissesse, "Não me impeça." Helena observava a cena com uma expressão inquieta. Seu avô tinha razão em manter essa árvore intocada, disse ela, quebrando o silêncio. Ele dizia que havia coisas que precisavam ficar no passado. Lucas ergueu os olhos para ela, mas ele nunca explicou o porquê. Talvez porque não queria que ninguém carregasse o peso do que ele sabia. As palavras ficaram ecoando na mente de Lucas, enquanto Helena se despedia. Assim que o portão se fechou, o quintal voltou ao silêncio, exceto pelo som das garras de Rocco, voltando a cavar. Lucas, então, decidiu fazer algo que não fazia desde a adolescência: subir até o sótão. O sótão era um espaço estreito e abafado, iluminado apenas por uma pequena janela empoeirada. O cheiro de madeira velha e papel guardado por décadas impregnava o ar. Lucas tateou por uma lanterna entre as caixas, afastando teias de aranha, até encontrar um baú antigo com ferragens enferrujadas. Dentro, havia álbuns de fotos, jornais dobrados e uma pequena caixa de madeira com uma trava simples. Abriu o primeiro álbum e encontrou imagens do avô em situações comuns, pescando, sorrindo no aniversário da avó, sentado à sombra do próprio Jequitibá, mas sempre sozinho, como se não quisesse registrar quem mais estivesse ali. Mais adiante, uma fotografia destoava: o avô ao lado de 5 pessoas que Lucas não reconhecia. Nenhum deles era parente e todos pareciam tensos. O detalhe que mais o perturbou: estavam todos diante da árvore, como se aquele fosse o motivo da reunião. A caixa de madeira guardava cartas amareladas, com endereços de remetentes que Lucas não conhecia. Uma delas, datada de 1964, trazia um trecho estranho: "As reuniões devem continuar. A árvore será nosso ponto seguro." Outra, de 1971, dizia: "Se algo acontecer, enterre e não olhe para trás." Lucas sentiu um arrepio. Fechou a caixa e, ainda no sótão, enviou fotos das cartas para seu amigo de infância, Miguel, agora policial. A resposta veio rápida: "Isso parece coisa séria. Amanhã passo aí com calma."
Ao descer, encontrou Rocco sentado no mesmo ponto do quintal, a cabeça inclinada para o buraco, como um vigia. Lucas se aproximou e percebeu que o cão tremia levemente, não de medo, mas de excitação. Naquela noite, o sono não veio fácil. Imagens do avô, das cartas e da foto estranha se misturavam na cabeça de Lucas, e no fundo, o som persistente das patas de Rocco contra a terra parecia continuar ecoando. Pela manhã, Lucas decidiu procurar mais longe. Foi até a biblioteca municipal, onde os arquivos de jornais antigos estavam guardados. Passou horas folheando páginas frágeis, até que um título prendeu sua atenção. Líder comunitário protesta contra desapropriações ilegais. A foto mostrava seu avô, mais jovem, discursando diante de uma multidão. Ao lado da matéria, uma nota menor mencionava denúncias de atividades não registradas, acontecendo em propriedade privada nos arredores da cidade. Mais adiante, outro recorte, desta vez de 1972. Desaparecimento de crianças intriga a comunidade. A reportagem não acusava ninguém diretamente, mas dizia que algumas testemunhas alegaram ter visto movimentações estranhas, próximo a uma grande árvore no bairro. Lucas sentiu um peso no estômago. O Jequitibá era grande demais para passar despercebido, e de alguma forma parecia estar ligado a tudo isso. Ao voltar para casa, encontrou Miguel encostado na cerca, com Rocco ao lado. O cão abanava o rabo, mas ainda mantinha os olhos fixos na árvore. "Trouxe umas ferramentas", disse Miguel, apontando para a mochila no chão. "Mas antes, me explica essa história." Lucas mostrou as fotos das cartas e da imagem com os desconhecidos. Miguel examinou tudo com atenção. "Isso parece um ponto de encontro. Talvez para coisas boas, talvez não. Mas tem algo aqui que teu avô não queria que ninguém soubesse." Antes que pudessem decidir cavar, Rocco avançou e começou a arranhar a terra com mais força, jogando torrões para trás. De repente, um som metálico ecoou no ar. Lucas e Miguel se entreolharam. O cão recuou 2 passos, mas não tirou os olhos do buraco. "Acho que já temos nosso ponto de partida", disse Miguel a voz baixa, quase um sussurro. O som metálico sob a terra ficou preso na mente de Lucas como um eco impossível de ignorar. Miguel largou a mochila no chão, pegou uma das pás e começou a ampliar o buraco que Rocco havia iniciado. Lucas, ajoelhado, tirava a terra com as mãos, tentando entender o que havia ali. "Parece uma tampa", Miguel murmurou, limpando o suor da testa. Lucas não respondeu. Seu olhar estava preso no cão, que permanecia de pé, o corpo tenso, as orelhas apontadas para a abertura como se aguardasse algo sair dali. O vento aumentou, balançando as folhas do Jequitibá. Lucas sentiu um arrepio subir pela nuca. "Você ouviu isso?" perguntou. Miguel parou de cavar. "Acho que sim, mas não sei o que é." Rocco soltou um latido seco, avançou 2 passos e depois recuou, rosnando baixo. Era como se quisesse alertá-los, mas também impedir que se aproximassem mais. Lucas pensou nas cartas que encontrara no sótão. Se algo acontecer, enterre e não olhe para trás. Enterrar o quê? E por quê? Seu avô sempre falara de proteger a família, mas nunca mencionara que isso poderia significar esconder algo no próprio quintal. O buraco agora revelava um pedaço de metal enferrujado. Miguel bateu levemente com a pá, produzindo um som oco. "Seja o que for, está fechado." Lucas engoliu em seco. "E se estiver fechado por um motivo?" O silêncio que se seguiu foi quebrado por Rocco, que começou a latir de forma quase frenética. Seus olhos, refletindo a luz fraca do entardecer, pareciam fixos em algo logo atrás de Lucas. O rapaz girou o corpo rápido, mas não viu nada. Apenas a sombra alongada da árvore, projetada como um braço estendido em direção a eles. "Isso está errado", disse Lucas, a voz mais baixa do que pretendia. "A gente não sabe o que vai encontrar." Miguel apoiou a pá no ombro. "E é exatamente por isso que precisamos abrir." O cão deu um passo para frente, o focinho quase tocando o metal, e depois recuou bruscamente como se tivesse sentido um cheiro que o repelia.
O latido se transformou em um ganido abafado e Lucas nunca o vira reagir assim. As perguntas começaram a se amontoar em sua mente. E se isso não fosse do meu avô? E se ele apenas tivesse guardado algo que pertencia a outra pessoa? E se o que está aqui não for só um segredo, mas uma ameaça? O céu escurecia rápido. A primeira estrela já brilhava fraca no alto, mas o quintal parecia mais sombrio do que deveria. Lucas teve a estranha sensação de que não estavam sozinhos, como se alguém os observasse da beira do terreno. Miguel também notou algo e olhou por cima do ombro, mas não disse nada. Vamos fazer o seguinte, sugeriu Lucas. Amanhã cedo, com mais luz, a gente termina. Miguel hesitou, mas concordou. Certo, mas não fala pra ninguém até lá. Lucas assentiu, mas sabia que passar a noite sem pensar naquilo seria impossível. Ao entrar em casa, Lucas olhou pela janela da cozinha e viu a silhueta do animal imóvel na penumbra, a cabeça erguida, as orelhas sempre voltadas para o Jequitibá. Algo naquela postura o deixou inquieto. Rocco não parecia estar protegendo o buraco. Parecia estar vigiando para que algo de lá não saísse. No dia seguinte, Lucas abriu a porta dos fundos e encontrou Rocco exatamente no mesmo lugar em que o deixara na noite anterior, deitado ao lado do buraco, os olhos fixos na base do Jequitibá, como se tivesse passado a noite inteira em guarda. O cão levantou assim que o viu, abanou o rabo uma única vez e voltou a encarar o solo. Lucas se aproximou e agachou-se ao seu lado. O buraco parecia mais profundo do que lembrava. "Você cavou mais?" murmurou, quase como se esperasse que Rocco respondesse. Pouco depois, Miguel chegou carregando 2 pás e uma lanterna. "Vamos acabar com isso hoje", disse, com a determinação de quem sabe que não terá paz até terminar. Eles começaram a cavar. O metal enferrujado apareceu por inteiro. Era uma caixa retangular de uns 60 centímetros de comprimento, com cantos reforçados e um cadeado oxidado. Lucas e Miguel trocaram um olhar silencioso antes de Miguel golpear o cadeado com a pá até ele ceder com um estalo seco. O silêncio que se seguiu pareceu mais denso. Lucas respirou fundo e abriu a tampa. Um cheiro adocicado, misturado com ferrugem e umidade, escapou da caixa. Dentro, havia objetos embrulhados em panos escuros e jornais antigos. Lucas retirou o primeiro embrulho. Ao abrir, viu um conjunto de pequenas peças metálicas. Pulseiras, medalhões, broches, todos com sinais de uso, alguns com gravações de nomes infantis. O segundo embrulho continha sapatos minúsculos, gastos, alguns com manchas escurecidas. Lucas sentiu a garganta apertar. Foi o terceiro embrulho que o fez soltar o pacote das mãos. Dentes, pequenos, humanos, embrulhados um a um em tiras de jornal amarelado. Rocco soltou um ganido baixo e deu um passo para trás, as orelhas abaixadas. "Meu Deus!" Miguel murmurou, recuando também. Lucas sentiu as pernas tremerem. As cartas, as reuniões secretas, os recortes de jornal sobre desaparecimentos, tudo começou a se encaixar, mas de um jeito que ele jamais queria. Debaixo dos embrulhos havia uma pasta com documentos e fotos em preto e branco. Algumas mostravam crianças sorrindo, outras, grupos reunidos ao redor do Jequitibá, mas sempre com o rosto parcialmente coberto ou virado para o lado. Na contracapa da pasta, havia um envelope lacrado. Lucas o abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma carta escrita pelo avô. "Se você está lendo isto, é porque não obedeceu. O que está aqui pertence a um tempo em que decisões difíceis foram tomadas. Nem tudo que guardei foi por mal, mas nem tudo foi por bem. Algumas verdades destroem mais do que protegem." A caligrafia era firme, mas carregava um peso. Lucas não sabia se aquilo era uma confissão ou apenas mais uma camada de mistério. Miguel quebrou o silêncio. "Isso precisa ir para a polícia." Lucas assentiu, mas o movimento era automático. Por dentro, a mente estava em caos. Como aceitar que o homem que o ensinara a pescar
que lhe contara histórias antes de dormir tivesse se envolvido em algo tão sombrio? No caminho até a delegacia, ninguém falou muito. Miguel mantinha o olhar fixo na estrada, os dedos firmes no volante, enquanto Lucas segurava a tampa da caixa, como se o menor descuido pudesse deixá-la se abrir sozinha. No banco de trás, Rocco permanecia imóvel, os olhos atentos à carga, como um guarda que sabe que a ameaça ainda não acabou. Quando entregaram a caixa, um silêncio espesso tomou conta da sala. Um dos investigadores recebeu o conteúdo com um aceno contido, mas o olhar que lançou para Miguel e Lucas dizia que aquela história estava longe de terminar. Haveria perguntas, e com elas, verdades que talvez fosse melhor não ouvir. De volta para casa horas depois, Lucas encontrou o quintal mergulhado numa penumbra estranha. O Jequitibá estava lá, imponente como sempre, mas havia algo diferente na maneira como sua sombra se estendia pelo gramado, como se tentasse alcançar o buraco recém-fechado. 2 dias depois, Lucas foi chamado à delegacia. O investigador que recebera a caixa o aguardava numa sala fria, apenas uma pasta sobre a mesa. Miguel já estava lá, os braços cruzados, a expressão séria. "Encontramos algo", disse o investigador, abrindo a pasta. Dentro, havia fotografias digitalizadas dos objetos e um laudo parcial. Mas o que realmente chamou a atenção de Lucas foi um envelope separado, marcado com o nome do avô. "Isso estava escondido no fundo falso da caixa", explicou o homem. Lucas abriu com cuidado. Era uma carta mais recente, escrita com a mesma caligrafia firme das anotações antigas. "Se chegou a este ponto, então também encontrou as peças que nunca consegui devolver. Não são todas minhas. Algumas foram entregues a mim para proteger provas. E eu falhei. Guardei por medo, não por maldade, mas também não denunciei. E isso me assombra." Havia um anexo, uma lista de nomes. Ao lado de alguns, a palavra "encontrado". Ao lado de outros, apenas um traço. O investigador explicou. "Cruzamos com registros antigos. Alguns desses nomes eram de crianças realmente desaparecidas, mas outros ainda estão vivos. Seu avô pode ter protegido certas famílias, mesmo que tenha carregado o peso de não salvar todas." O nó no peito de Lucas apertou. A imagem do avô como herói perfeito estava destruída, mas no lugar havia algo mais humano, um homem imperfeito que carregara culpas e decisões impossíveis. Na saída, Miguel colocou a mão no ombro dele. Nem santos, nem monstros. Às vezes, só pessoas tentando fazer o melhor com o que têm. Quando chegaram em casa, Rocco veio correndo, abanando o rabo como se sentisse que algo tinha mudado. Lucas se agachou, abraçou o cão e ficou ali por um momento, sentindo o calor do pelo sob as mãos. O Jequitibá continuava no mesmo lugar, mas já não parecia tão ameaçador. O buraco estava fechado. A terra batida. Lucas sabia que a sombra da árvore ainda guardaria histórias que jamais seriam contadas. Mas, por enquanto, o silêncio parecia um acordo, uma trégua entre passado e presente. Rocco deitou-se ao lado dele, os olhos semicerrados, respirando tranquilo. Lucas olhou para o cão e sorriu de leve. "Você foi quem começou tudo, sabia?" disse, acariciando-lhe a cabeça. "E acho que também foi quem terminou." O vento soprou pelas folhas, suave, como um suspiro de alívio. E pela primeira vez em dias, Lucas sentiu que podia respirar com ele. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine estar sozinho na cozinha, preparando o jantar, quando um peixe já sem cabeça se contrai subitamente e de dentro dele escapa um brilho estranho. O que pode estar escondido ali? Como algo assim foi parar dentro de um animal? E será seguro descobrir? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!